paz do Senhor, muito boa tarde. Hoje, 16/3/2019, mais uma vez aí estamos dando início ao programa Hora da Ação, adentrando ao seu lar com a palavra de Deus, né? Hoje com um tema maravilhoso aqui junto com o nosso irmão Antes, da Igreja do Monte, né? Juntamente representando o programa com o nosso irmão Johnny, como de costume. E estamos aí para levar a palavra ao seu coração, para ministrar aquilo que Deus tem para falar para você. Não sabemos qual o problema você tem, não sabemos nem mesmo a sua felicidade do dia de hoje, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui para promulgar o Evangelho do Senhor, para falar do Evangelho do Senhor. E mais uma tarde estamos aqui para falar o quanto você é preciosa ao Senhor, amém? Participe conosco, fazendo sua pergunta, dando seus elogios, como de sempre, né? Está aqui com o nosso irmão Anderson, aqui que no final estará orando pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua casa, pelo seu casamento, pelo seu familiar, seu vizinho, pelo seu ministério eclesiástico, enfim, pela tua igreja. Estamos aqui orando e pregando a palavra de Deus. Não é não, irmão Johnny? É verdade, pastor Marcelo. Boa tarde, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando, que vão nos acompanhar até às 15 horas. Pai do Senhor, irmão Anderson, é um prazer estar com o Senhor. Pai do Senhor, pastor Marcelo. Pai do Senhor, querido. E hoje, juntamente com os irmãos de casa, eu estarei aprendendo mais um pouco porque nós fracassamos em nossa fé, né? Porque a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Ninguém é tão sábio que não tem nada para aprender e ninguém é tão leigo que não tem nada para ensinar, né? Então, eu creio que o dia de hoje vai ser um dia hoje vai ser um dia importante. Nós vamos falar aí sobre... O irmão Anderson, né, vai estar nos esclarecendo aí um pouco. Vamos participar de um bate-papo legal aí sobre por que fracassamos em nossa fé. Nós vemos Hebreu 11, né, que ali é o pináculo da fé, que fala dos homens da fé, como Abraão, como Noé, né? Então fala ali sobre a vitória dos homens através da fé, né? Eu quero aprender muito sobre fé. Acho que todos os dias nós temos que aprender sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus está aí, né, para nos ensinar, para nos corrigir. E é através do dia a dia, lendo, participando, estando com os irmãos, é que nós vamos conseguir, né, aprender da palavra de Deus. Irmão, antes, fica à vontade, se apresente, fala com os nossos irmãos da sua igreja, o ministério que o irmão congrega, o setor que o irmão congrega, né? Sim. Para conhecermos melhor do irmão. Graça e paz a todos, boa tarde, obrigado pela oportunidade ao pastor Marcelo, obrigado pela oportunidade ao irmão. É um prazer estar aqui junto com todos que estão assistindo. Espero que nós tenhamos um momento de reflexão sobre a palavra, vai ser uma breve discussão. Meu nome é Anderson da Rocha Macambira, eu tenho 44 anos, sou da Igreja do Monte do Plano Piloto, estou lá sob a direção do pastor Marcos Paulo, e é uma grande honra. Tive o privilégio de estar sob a direção também do pastor Melquisedeque, um homem de fé. E hoje à tarde a gente está querendo discutir uma questão que me veio ao coração, que é sobre por que fracassamos na fé. Eu tenho um texto para compartilhar com os irmãos, eu gostaria que se pudessem estar lendo as suas Bíblias, mas se não puderem, por favor, gravem. Está em Mateus, a partir do capítulo 14, no verso 22 em diante. Eu gostaria de ler com os irmãos e a minha versão tem essa tradução aqui. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir até o encontro sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?"
Eu acho que esse texto ele é muito esclarecedor, né, pastor? Na questão de como Pedro se porta diante de Jesus. E aí é o ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos hoje, juntamente com os nossos colegas aqui ao lado, a questão por que fracassamos na fé. Enquanto Pedro teve fé e acreditou em Jesus e olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. O que humanamente isso é possível, fisicamente isso é improvável. Mas a partir do momento que ele olha para as circunstâncias, que ele olhou para o vento, olhou para a água, ele deixou de olhar para Jesus e aí ele começou a ter fé. E aí veio o medo ao seu coração. E aí nesse medo houve o fracasso na fé. Ele começou a afundar. Então ele afundou nas águas. Ele pediu: Jesus, salva-me. Jesus o salvou. Então Jesus estava ali para promover o milagre. Ele salvou Pedro. Mas ele mesmo advertiu Pedro. Falou: homem de pouca fé, por que não temestes? Por que temestes? Por que tivestes medo? Jesus o repreende nessa questão. Então eu acho que o grande momento do fracasso do cristão, e por que fracassamos na fé, é o medo. É o medo, é o fato de não olharmos para Jesus, que é o centro, que é o alvo. A nossa fé tem que ser em Jesus, não é fé em homens, não são fé nas coisas. Homens de fé, como o pastor aqui, que está aqui ao nosso lado, eles servem para que nós possamos ser um canal de bênção para nós. Mas o pastor Marcelo é falho, eu sou falho, o nosso irmão é falho. Mas isso não significa que eles não são pessoas que têm pouca fé. A falabilidade que nós tenhamos, ela não deve ser maior do que a nossa fé. Nós temos que crer em Jesus. E nessa crença em Jesus, nós vamos sim alcançar a vitória. O que é que o irmão acha? A gente, na questão da fé, como eu falo, nós estamos com foco em Jesus, né? Quando estamos com foco em Jesus, né, irmão? Eu tenho uma plena convicção de que não há fracasso. Quando se fala em questão de fé, muitas das vezes, eu sempre falo com as pessoas, como o irmão falou, focado em Jesus, nós temos uma direção, correto? Já fiz a pergunta uma vez na igreja da seguinte forma: o que falta para o homem, fé ou coragem? Né? Então o pessoal fala fé. Aí tudo bem, se você chega hoje, eu sempre tenho o costume de falar isso, se você chega hoje, entra dentro de uma igreja e fala para qualquer irmão que você está com dor de cabeça e gostaria que ele orasse para que Deus curasse aquela dor de cabeça, ele teria essa fé. Todos os irmãos levantaram a mão unanimemente que teriam fé para isso. Aí eu faço a seguinte questão: e se nós somos num velório de uma criança sem pecado, sem nada, eu falar assim, agora você ora para essa criança levantar. Quem teria essa fé? Ninguém. São poucos. Poucos. Eu diria muito raro. Qual que é a diferença do Deus que vai curar a minha dor de cabeça, que vai fazer levantar a criança? Aí é onde o irmão está falando. A diferença não é fé e nem coragem. A diferença é intimidade. Foco em Deus. Né, irmão? Então, se nós temos um foco em Deus, nós conseguimos mover montanhas, como diz a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas, muitos, infelizmente, têm perdido esse foco, né? Têm perdido essa visão, esse foco de Jesus. O ministério está galgado em muitas coisas, menos na fé. A fé, ela deve ser ancorada e deve ser realmente edificada a partir da pedra angular, e a pedra angular é Jesus. Sem você ter Jesus como base na sua fé, você não vai alcançar nada. Você pode ter fé em várias coisas. Às vezes as pessoas têm fé no copo d'água. O pastor aqui ora pelo copo d'água. Muito nisso, né? As pessoas... Não, olha, eu vou orar para que a sua vida seja refeita, que a sua vida seja restaurada. Põe um copo d'água aqui, vamos orar para que isso seja... Mas isso é sombra. Isso não é Jesus. Nós vemos que aquele próprio centurião, Jesus deu um exemplo ali, né? Vamos lá, não, o senhor não é digno de entrar na minha casa. Só manda uma palavra. Só que quando eu chegar lá, meu servo... É verdade.
E ele vai falar que ele nunca tinha visto tanta fé, né? Tanta fé. Tanta fé. E, pastor, o senhor citou Hebreus 11, né? Onde que estão os heróis da fé, né? Você vê lá que cita lá vários homens, Noé, né? Vários outros homens lá, né? Abraão, que eles conseguiram através da fé, né? A gente nota qual a importância da gente ter fé, né? Vendo aqueles heróis da fé lá, né? Em Hebreus 11, né? Hebreus 11, ele é o sustentáculo da palavra de Deus acerca da fé, né? É que ele vem falar o que é a fé, né? E o que aqueles homens fizeram através da fé que eles tinham, né? Através da fé. Veja bem, o irmão colocou muito bem, com muita propriedade, e aí eu vou citar uma coisa que aconteceu no Velho Testamento, que é a passagem do povo hebreu durante o deserto. O povo hebreu não era para passar 40 anos, era o máximo de 40 dias. Mas, por desobediência, por falta de fé, por falta de foco, Deus teve que tratar aquele povo, e para tratar aquele povo, levou-se 40 anos. O deserto é lugar de passagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso está escrito na palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você veja bem, aquele povo que era para ter passado 40 dias, passou 40 anos. Muitos morreram no deserto, muitos morreram na prova, por desobediência, por falta de foco. Você tem que estar com foco em Deus, você tem que estar com foco em Jesus. Se você não tiver esse foco, você vai perecer, você vai morrer, você vai fracassar, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Em tudo que você pôr na sua vida, que você for praticar, você tem que colocar Jesus acima. A palavra também fala, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você coloca Deus como prioridade na sua vida, coloca Deus, Jesus Cristo, como prioridade na sua vida, a partir desse momento, e aí as pessoas têm dificuldade de entender essa prioridade. Eu vejo as pessoas com uma certa dificuldade. Muitos irmãos têm essa dificuldade de entender Jesus e Deus como prioridade nas suas vidas. Elas, olha, meu filho é importante para mim. E às vezes você fala assim, meu filho está doente e eu tenho que buscar o Senhor. Em vez de levar o filho à casa de Deus para buscar o Senhor, que ele está doente, não, eu fico em casa cuidando dele. Óbvio, existem situações e situações. Você tem que ter discernimento e peça discernimento ao Espírito para você entender. Se o menino tiver com uma febre elevada, você tem que levar ao hospital. Mas se o menino tiver com uma dor de cabeça, como já foi citado aqui com o irmão numa conversa prévia, Doencinha simples, né? uma doençazinha simples, uma coisa assim, uma dor de cabeça, como você citou, e você fala assim, tenha fé. Às vezes o menino está doente e você fala, não, olha, ele está com dorzinha de cabeça, hoje eu não vou no culto. E as pessoas acabam deixando de ter essa prioridade, falam, não, peraí, eu vou levar meu filho num lugar de cura. A igreja é um lugar onde os irmãos têm que congregar e que haja unção do Espírito. E quando você vai à igreja, você não vai assistir culto, você vai prestar culto a Deus. Então você está colocando Deus como prioridade na sua vida. E eu tenho certeza que Deus vai realizar a obra na vida de muitos daqueles que estão ali buscando. Porque as pessoas têm que entender que a igreja é um lugar onde acontecem milagres. É para acontecer milagres, sim. Acontecem milagres na casa, acontecem milagres no lugar do trabalho, acontecem. E a igreja tem que ser um lugar onde acontecem muitos milagres. Hoje a gente vê, não com uma certa frequência, mas a gente vê ainda acontecendo os milagres na casa do Senhor. Muitas pessoas ainda vão à casa do Senhor e você tem a revelação do Espírito, você vê milagres acontecendo. As pessoas têm que ter esse entendimento de colocar Deus e Jesus como prioridades em suas vidas. Mas ainda assim, nós ainda vemos pouco, né, irmão? Como a igreja antigamente, né, irmão? Às vezes as pessoas também esperam milagres, seja só paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar. Eu não vejo tão só isso como milagre. Milagre é aquele homem não ia à igreja, hoje ele está indo. Amém. Milagre é aquele cara no chama para ir para o culto, hoje aceitou Jesus no ministério. Amém. Esse é os maiores milagres que eu acho, não, eu tenho quase certeza que é o que nós temos que ter dentro da igreja. Uma alma se converter, né? Porque quando Jesus falou para aquele paralítico, perdoados estão os seus pecados, ele não se preocupou com o corpo físico, né? Ele se preocupou com a vida espiritual. Então esse é o maior milagre da casa de Deus hoje.
Que antes nós andávamos desviados, fazíamos, bebia, fumava, cheirava, fazia de tudo que não prestava no universo. Hoje nós estamos pregando a paz, o evangelho, a salvação, que chegou à nossa vida. Isso é fé, isso é milagre, né? Sim, é verdade. Pastor, vocês comentando de milagre, aí agora eu parei aqui, me peguei pensando assim, tem vezes que a gente limita Deus. A gente vê o tamanho da muralha, o tamanho do gigante, e a gente não olha o tamanho do nosso Deus, né? A gente pega assim relatos bíblicos, a gente fala que Deus é imutável, a Bíblia fala, né? Que Ele é o mesmo ontem, hoje, agora e sempre, né? A gente vê lá, esse mesmo Deus que a gente serve foi o que abriu o Mar Vermelho, que derrubou a muralha de Jericó, que pegou aquele menino, que era pastor de ovelha, usou para derrubar aquele gigante. Ele podia usar qualquer guerreiro experiente lá. Saul era um grande guerreiro, né? A gente vê todas essas histórias, a gente fala que acredita na Bíblia. E aí, quando é pra gente colocar essa fé em favor de nós, muitas vezes a gente limita Deus. A gente está passando por certas situações que a gente olha assim e fala, não tem jeito. Como que será que Deus vai fazer isso? Tem vezes assim, até mesmo tem vezes que eu me pego fazendo isso. Eu paro pensar, falando, como que eu falo que eu acredito num Deus tão maravilhoso, tão grande, que eu quero limitar Ele? Deus não precisa de algo provável para realizar para nós as coisas. A gente tem que ter fé, né? E o evangelho que a gente serve, desse Deus que a gente serve, o principal base eu acho que é a fé. Não é, irmão Anderson? Sim. Quando você coloca com muita propriedade que nós limitamos Deus, a gente, como Pedro fez aqui, ele olhou para a circunstância. Então, quando você olha para a circunstância da sua vida, as coisas que lhe cercam, seja uma limitação financeira, seja uma limitação física, você olha para essas condições e você não olha para Deus, você não olha para o alvo, você não olha para Jesus. E aí, a partir daí, você começa a falar assim, não vai acontecer, isso não vai ser... E essa palavra tem poder sobre a sua vida. Essa palavra negativa e esse pensamento mentiroso que o diabo acaba lançando na sua vida, porque isso é uma mentira do diabo, porque a gente já viu... Eu vou citar o Stephen Hawking. Stephen Hawking foi o maior cientista da nossa era contemporânea. Era ateu. Ele era. Mas a partir do momento que ele começou a estudar tanto, ele estudou tanto, teve uma limitação física enorme. Ele teve esclerose múltipla, morreu praticamente definhado, mas o cérebro dele era um cérebro extremamente ativo. Ativo e avançado, né? Extremamente avançado, criou diversas teorias. Depois de Einstein, é considerado o maior cientista que já habitou a Terra. E morreu acreditando em Deus. Não porque ele foi evangelizado, mas ele fala assim, só um ser superior consegue fazer tantas coisas organizadas. Né? Ele, através da ciência dele, através do conhecimento científico, através dos seus estudos, ele chegou à conclusão que existe um ser superior. Só um ser superior seria capaz de realizar tantas coisas e deixá-las tão organizadas como estão. Nosso irmão Narciso Fernandes está dizendo assim, que a igreja não está vendo mais milagres, paralíticos andar, porque a igreja não tem fé, né? Ele diz, Jesus disse que poderíamos fazer coisas muito mais do que Jesus fez. O que você não acha disso? Você acha que estamos, igual ele fala, realmente limitando a Deus? Pastor Marcelo, lá em Lucas 1,37, então fala assim, o seguinte, porque para Deus nada é impossível. Amém. Porque para Deus nada é impossível. Será que nos dias de hoje seria impossível isso acontecer? Eu acho que não. Acho que basta, que nem o irmão colocou, acho que basta falta de fé. O porquê? Eu acho que o crente tem que buscar um relacionamento com Deus, relacionamento íntimo. O relacionamento com Deus, ele vai gerar uma autoridade. E com essa autoridade, eu acho que automaticamente vai vir a fé. E com essa autoridade, a gente vai ver paralítico andar, cego nascer, enxergar. Eu acho que o irmão colocou assim... Eu concordo com o irmão. Acho que talvez falta fé para nós cristãos. A igreja, e aí eu coloco a igreja como um todo, uma amplitude, não é denominação. Sim, nós somos Bíblia e igreja. A Bíblia, a igreja. Nós. A igreja, ela tem fraquejado porque ela quer muito de Deus, mas ela não se oferece ao Senhor. Nós queremos muito do Senhor para a nossa vida, mas o que é que nós estamos em contrapartida fazendo? Óbvio, Deus não precisa da nossa força, não precisa da nossa ação, mas
Ele quer que nós tenhamos uma ação de fé, Ele quer que nós pratiquemos o estudo da palavra, Ele quer que nós tenhamos uma disposição em servir o Evangelho. Quando Jesus disse: ide multiplicar o meu Evangelho, Ele deixou um trabalho para que a igreja fizesse. E nós estamos realizando esse trabalho? Alguns sim. Temos os missionários, nós temos algo, mas a igreja de Cristo tem buscado realmente fazer o ide do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos vendo igrejas hoje, infelizmente, fracas, exatamente por conta disso. Tem pessoas que deixam Bíblia no banco para fazer gestos equivocados. Tem pessoas que deixam a Bíblia em casa porque acham que já tem conhecimento puro. A Bíblia é um livro vivo. É um texto em que, mais do que você lê, ele lê a nós mesmos. Então é uma palavra viva e que vivifica a nossa vivência. Então essa palavra aqui, ela tem que ser constantemente consultada. Por quê? Ela vai levar-nos à salvação. Aqui está a grande instrução para que nós alcancemos a salvação. Mais do que milagre. Jesus veio para que nós tenhamos vida em abundância. E vida aqui nesta terra ainda. Verdade. Nós tenhamos vida e vida em abundância. Aqui nesta terra. Porque quando nós alcançarmos os céus, quando houver a vitória de Jesus sobre o diabo, nós vamos ter outro tipo de vivência no céu. É outro tipo de reinado. Então a nossa igreja realmente tem se enfraquecido muito por conta de cristãos que ficam olhando para homens, que ficam olhando para coisas, que ficam olhando para objetos, para alguns sinais. Às vezes tem cristãos que se direcionam apenas por profecias, e não é bem assim que a coisa funciona. A profecia vai funcionar na sua vida desde que você tenha uma vida dedicada ao Senhor. Um profeta chega para você, ele lança uma profecia, amém por isso, mas essa profecia só vai se cumprir na sua vida se tão somente você estiver sob a obediência de Deus. Porque as pessoas também muito esperam do Senhor, mas morreu sem se cumprir as promessas de Deus. Esse negócio, né? A pessoa morreu, mas peraí, e aquela promessa que Deus fez? Aí ele estava realmente ali na direção, no enquadro da promessa, que a promessa se enquadra na posição do ser humano. Exatamente. Perfeitamente isso. A Bíblia diz uma frase que é muito interessante, que diz assim, ó, olha, a palavra que ele usa é impossível, quer dizer, não tem como. E ela diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você esse fracasso na fé, você está deixando de agradar ao Senhor. E por que você fracassa na fé? Porque você não olha para o alvo, porque você tem o seu medo, porque você deixa ser enganado pelo diabo e começa a praticar coisas que não deve praticar. E aí vai, sequência após sequência, fracasso após fracasso, e promessas não se cumprindo na vida do cristão. Muitas promessas. A primeira promessa é que nós íamos ter vida em abundância. E tem gente passando uma vida de muita sofreguidão. Acho que a palavra mais correta é essa, sofreguidão. As pessoas têm sofrido muito. E falam assim, não, isso é a vontade de Deus. Não. Deus não. Não, é porque Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra. Quer que você sofra. Eu acho esse pensamento assim, extremamente diminuto. E você, como diz o irmão, você está diminuindo Deus na sua vida. Deus quer que eu passe por isso. Não. A prova vem para que você cresça. Para nos aperfeiçoar. Mas Ele não quer que você tenha uma vida de sofrimento, que você padeça. Não é isso. Aí pode vir algum irmão e falar assim, e aquele que veio aleijado, ele não vai ter uma vida de sofreguidão? Ali ele veio para cumprir alguma coisa que o Senhor tem para a vida dele. Na vida dele, na vida de outros, e para mostrar que é possível sim superar limitações físicas. E assim outras questões, não é só a questão da deficiência física, outras tantas deficiências. Eu já vi muita gente... Nelson Ned, que era um anão, ele se converteu ao evangelho antes de falecer e virou um excelente cantor. Já era um excelente cantor e se tornou um cantor cristão.
E eu tenho certeza que muita gente ouviu os louvores do Nelson Ned. Eu fui um deles, muitos. Ontem eu tava mexendo na internet, apareceu ele louvando. Pois é, e olha, não tive conversas prévias com os irmãos. Pode até parecer algo combinado, mas não foi isso. Minha mãe escutava Nelson Ned. Aí depois converteu, eu falei pra ela, o que o Nelson Ned cantava? Não, é ele não. Eu falei, é ele, mano. E uma voz linda, maravilhosa. E tinha uma limitação física, porque ele era anão. O nanismo é uma limitação física, mas isso não impediu dele ter uma voz maravilhosa. E antes mesmo de ser um cantor evangélico, ainda fazia um certo sucesso como cantor. Alcançou o Brasil todo. Alcançou o Brasil todo. E você fala assim, naquela época, nos anos 70, como a canção da Copa dizia, 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas são muita gente. Nos anos 70, a canção da Copa do Mundo falava que nós somos 70 milhões em ação. Então, a década de 70 foi o auge da carreira mundana de Nelson Ned. Então, ele poderia ter alcançado 70 milhões de pessoas. E depois que ele se tornou evangélico, ele alcançou, já era no fim dos anos 80, início dos anos 90, o Brasil tinha mais de 100 milhões de pessoas. E ele poderia ter alcançado muitas pessoas. E até hoje alcança. O irmão que é muito mais novo ouviu Nelson Ned pela internet. Quer dizer, então até hoje ele está fazendo a obra, vamos assim dizer. Fazendo vou abrir aqui um aspas, mas até hoje a sua voz está edificando, assim como Billy Graham. Quantas pessoas foram salvas vendo as pregações de Billy Graham? E Billy Graham já morreu, mas até hoje a voz dele fisicamente, o corpo aqui no corpo não, mas assim fisicamente, que fala que Jesus foi ao céu. Mas nós aqui vemos aqui Davi, exemplos de homens de fé, Davi, Noé, Moisés. Esses homens já morreram, mas até hoje trazem coisas para a nossa vida que são edificantes. Como compêndio, né? É um compêndio. Então você vê que isso fica para a posteridade. Então nós podemos sim fazer coisas grandes, mesmo com limitações. Nós tínhamos um profeta gago. Não tô lembrado, mas realmente. Não é. Moisés tinha dificuldade na sua fala. Não só Moisés, tinha outro profeta também que tinha dificuldade. Tinha gagueira. Agora eu esqueci a referência. Mas Moisés tinha dificuldade de se pronunciar. E ele se dirige ao Senhor quando ele é designado para ser a pessoa que vai conduzir o povo à liberdade da escravidão egípcia. Ele fala, Senhor, mas eu não tenho capacidade. Ele falou, não, eu te darei essa capacidade. Então, as pessoas acham que precisam ser capacitadas para servir ao Senhor. Não. Deus capacita quem Ele escolhe. Então, se você se colocar na posição de servo do Senhor, você já é filho. E se você se colocar na posição de servo, Deus vai agir na sua vida tremendamente. E aí não vai acontecer limitações, como o irmão colocou com propriedade. Sim. Eu quero que, voltando para a fé aqui, eu estava aqui vendo a parábola da figueira seca. Os irmãos conhecem muito bem. Que Jesus voltando, teve fome, né? Foi até aquela figueira e ela não tinha fruto, né? E dele imediatamente lançou uma palavra sobre aquela figueira e ela secou. E lá vai dizer que os apóstolos ficaram maravilhados com aquilo, né? E daí Jesus vai dizer assim, né? Eu vou ler aqui um pedaço aqui, ó. Que tá em Mateus 21, do 18 a 22, ele está falando da figueira seca, né? E Jesus diz assim: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidares, né? Não só fareis o que foi feito, a figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E lá no verso 22 vai dizer assim: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, assim, tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Então a gente nota que a gente tem que ter fé e não duvidar, né? E eu acho que esse versículo também, pastores, que tudo que pedirdes e crer em oração, eu acho que
entra uma coisa também, dependendo da vontade e do objetivo de Deus que tem em nossa vida, né? Que eu acho que a gente pode até pedir algo e que se não for do objetivo da vontade de Deus, talvez pode não vir a acontecer. O que os senhores acham? Irmão Anderson? Pedir algo... porque aqui da diz, vontade de Deus. Está dizendo aí, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está dizendo tudo. Mas será que é tudo mesmo ou tem que estar entre a vontade e o objetivo de Deus na nossa vida? Não, tem que estar, claro, vontade e objetivo de Deus na nossa vida. Então é que... Porque as pessoas têm o costume de achar que então, tem isso que pedir tudo, Deus vai dar tudo. Deus diz que Deus não dá aquilo que o não precise. Deus te entrega aquilo. Você pode pedir tudo. Deus vai te dar o que você precisa. Que muitas vezes a gente fala, eu pedi isso, Deus não me deu. Deus, né? Mas existem os nãos de Deus. Existem os nãos, e esses nãos de Deus, eles servem para que a gente aprenda a respeitar o poder de Deus na nossa vida. Porque Deus não vai te dar algo que vai afastar dele. Com certeza. Às vezes, e aí eu vou colocar uma questão assim, que é muito delicada, alguns irmãos até podem ter dificuldade nesse entendimento, mas eu vou colocar a questão de relações afetivas. Às vezes você está interessado, no meu caso, vou colocar aqui homem, interessado numa varoa, mas se aquela relação for me afastar de Deus, aquela relação for prejudicial à minha relação para com o Senhor, Deus não vai me conceder a realização daquela relação. Aquilo tem que estar de acordo com a vontade do Pai. Existe eu tenho conversado muito com um irmão na igreja, o missionário Narciso, e ele fala muito que a gente tem duas vontades maiores. Nós temos a vontade do Deus, Pai Todo-Poderoso, e temos a vontade do diabo. E nós temos o livre-arbítrio de escolher essas duas vontades. E isso é que é o livre-arbítrio. É fato. E aí, quando você escolhe a vontade de Deus para a sua vida caminha. Se você escolhe a vontade de Deus, a vontade do diabo, a sua vida vai caminhar para a decadência. Se você caminha com a vontade de Deus, você caminha com a vontade correta, com direção certa, e você vai para o alvo. Então, a sua vontade, o seu livre-arbítrio, no caso, ele tem que estar direcionado para a vontade de Deus. Quando a gente pede em oração, Pai, fazei a tua vontade. Jesus Cristo fala, pouco antes dele se entregue aos fariseus e se entregue para ser crucificado, onde há aquele movimento, ele ora e fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade do que a minha. Então Jesus se coloca na posição de submissão. E quando você coloca-se na posição de submissão à vontade do Senhor para a sua vida, Deus cumpre o seu propósito. Jesus passou por todo aquele calvário, padeceu, mas ele precisava cumprir o propósito, que era buscar a chave do inferno, para que nós tivéssemos a salvação. Nós tivéssemos a possibilidade da salvação, porque estávamos todos condenados. Então Jesus teve que passou sim, mas ele foi honrado. E ele foi honrado, Deus o honrou. Porque o Pai cumpre tudo aquilo que promete ao Filho. Então nós somos também filhos do Pai através do sacrifício de Jesus. Então nós somos co-irmãos de Jesus. E nessa co-irmandade de Jesus, através do seu sacrifício no Calvário, nós temos sim a autoridade de nos chegarmos hoje a Deus, através de Jesus. Então, aí sim, nós podemos nos direcionar e pedir. E nós, no tema, para não fugir do tema, nós temos que ter a fé. Para não fracassarmos na nossa missão aqui na Terra. Porque todos nós temos um propósito, nós temos que descobrir o nosso propósito de vida. E aí, a partir do descobrimento desse propósito, você só vai descobrir isso através da sua oração, através da sua leitura da palavra, através do seu posicionamento diante de Deus. A partir dessas coisas, você vai sim alcançar mais fé, você vai alcançar mais vontade e você não vai fracassar. Óbvio
Vai ter dificuldade? Vai. Você vai, porque o mundo jaz no maligno. A palavra de Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, segue o meu exemplo que você vai vencer o mundo. Então, se você tiver todo um direcionamento, você vai sim vencer todas as suas batalhas. E João diz que aquele que é do Senhor, o maligno não toca, né? Exatamente. Ele não toca, mas você vai passar dificuldades, você vai sofrer afrontas, você vai sofrer consequências pelo fato de você estar numa posição. Mas, não, pelo fato de estarmos no mundo. Ah, sim, claro. No, né? Sim. Não só pelo fato de estar aqui. Só de estar falando aqui, nós vamos passar pelas aflições. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para os dois. Né? Então nós vamos ter essas dificuldades mesmo, vamos passar por isso. Né? Sim, só pelo fato de estarmos aqui nós vamos passar. Mas vamos passar guardados, né? Guardados. A Bíblia não só debaixo do braço, a Bíblia no seu coração, a palavra guardada no seu coração, a espada, para que você possa realmente seguir. Nós temos que ter, Efésios 6, ele traz muitos ensinamentos para a gente, e de como você deve se posicionar com o Senhor. Mas o principal, gente, Jesus, naquele texto de Mateus 14, ele fala que ele foi ao monte orar sozinho. Orem mais. Orem mais, busquem mais estar em contato com o Senhor, intimidade com Deus. O pastor Marcelo falou aqui, falta intimidade do povo para com Deus. E você só busca intimidade com Deus orando, jejuando, praticando a boa obra, tendo fé. Você só vai aumentar a fé lendo a palavra. Os nossos irmãos católicos, eles têm um texto da sua missa, que eles falam, Jesus, aumentai a nossa fé. Eles pedem aumento de fé, e nós também temos que pedir esse aumento de fé diariamente, todos os dias. A fé é algo que tem que ser praticado. Tem que ser praticado. Praticado, constantemente. E você só vai ter aumento da fé a partir do conhecimento da palavra. Você não tem um atalho. Atalhos não servem para cristãos. Se você quer intimidade com Deus, ore, ajoelhe, faça propósitos de oração, vá reservar um tempo para estudar a palavra. Quando dizimamos, o dízimo não é só você levar 10% dos seus rendimentos, é você tirar um tempo também para Deus durante os seus dias. Você tem que dizimar o seu tempo ao Senhor. Dizime tempo seu ao Senhor, dedique um tempo seu ao Senhor. Pai, olha, hoje eu não estou conseguindo muita coisa não, eu vou ler um versículo, amém por isso. Outro dia você fala assim, olha pai, hoje eu vou dedicar mais um tempinho aqui, vou ler 10 versículos, vou conhecer a palavra, vou estudar, olha, eu estou com dificuldade, chama um pastor, chama um gabinete pastoral. Você tem que estar debaixo da unção de um pastor. Você falou aí, irmão, do cansaço e tal. É igual, eu também estava vendo, eu falo constantemente, não sei se a pessoa às vezes chega cansado, né? Aí vai pro culto, senta no banco da igreja e dorme. As pessoas criticam. Eu falei, irmão, ali é um lugar, ele está se esforçando dele, mas ele está ali. Antes ele está ali do que ele está na casa dele. Não vou no culto não, que eu estou cansado, vou dormir aqui em casa. Ele vai pro culto cansado, ele senta no banco cansado. Você vê o irmão tirar os cochilos, mas tá ali. Dá umas pescadas às vezes. Né? Buscando, você vê que o cara está se esforçando ali para buscar de Deus. Porque é lá que ele vai achar o refúgio para a vida dele. Sim. É lá que ele vai achar a solução para os problemas da vida dele. Ele sabe que é ali, que é o descanso dele, é ali. Às vezes a pessoa se dedica ali a um louvor, um momento de louvor, e nesse momento de louvor ele expurga muitas coisas, chora. Às vezes, no louvor não, ele está um pouco mais ressabiado no louvor, mas presta atenção na palavra. Assim, não é o ideal, mas como diz o pastor, está se esforçando. E aí Deus tem olhado esse sacrifício, sim. Deus olha isso, sim, com olhos. Não recomendo que as pessoas façam. Eu recomendo que as pessoas procurem realmente ter muita disposição em buscar ao Senhor na igreja da maneira correta. Como eu disse, você vai à igreja prestar culto. E quando você... Muita gente sai às vezes da igreja criticando. Nossa, o culto hoje não foi legal. Às vezes sai ali comentando. E o culto sou eu. Quem presta culto somos nós. Exatamente.
Então, se o culto não foi legal, é porque você não prestou um culto legal. Então as pessoas às vezes falam assim, não, eu fui assistir um culto, cara, isso não é show de rock. Isso não é uma apresentação. Participei de um culto, né? Eu participei de um culto, quer dizer, eu sei cultuoso, só participei do seu culto ali para... ali não é um show de circo, gente. A gente tem que prestar muita atenção. Ali você tem que ter reverência à palavra, ter posicionamento, procurar realmente absorver aquilo. Você jamais pode sair de um culto da mesma maneira que você entrou. A palavra do Senhor, ela deve calar no seu coração, ela deve fazer morada aqui, no seu peito. Fazer morada aqui no seu cérebro. Você ficar, eu digo ruminando, vou usar essa expressão, porque a gente... os herbívoros, eles têm o seu estômago, eles conseguem, eles comem, vai para o estômago, volta para a boca, volta para o estômago, até fazer o processo digestório. E a palavra ela tem que ficar assim, na nossa mente, nosso coração, mente, coração, até ela ser entranhada aqui dentro da nossa alma. Aí sim você está começando a fazer morada. A palavra faz morada dentro de você. E aí o Espírito Santo vai te falando, vai te revelando. Às vezes aquela decisão que você vai tomar, você consulta ao Senhor e fala assim, Senhor, ora, clame ao Senhor, me ajuda a tomar aquela decisão. Muita gente quer tomar decisão assim, ó. Chegou a oportunidade, fala assim, não é agora, você tem que fazer isso aqui. E não é assim. Às vezes oportunidade de emprego, um casamento... um outro emprego, ore ao Senhor, peça discernimento do Espírito para suas ações. Por isso que há fracasso na fé. As pessoas não buscam a Deus, não buscam ter essa intimidade, e aí há fracasso do povo de Deus. Às vezes eu fico assim, entristecido mesmo, acho que não tem outra palavra, entristecido com ver com pessoas têm fracassado na fé. Fracassado de maneira assim, tão banal. Boba, né? Boba. É igual você observar a cilada, ver o buraco e continuar caminhando, cair. Sim. Por quê? Porque eu quis. Exato. O senhor colocou com muita propriedade, porque eu quis. E querem colocar a culpa em tudo. Aí vai colocar a culpa, como o irmão falou, no culto, não foi bom, o pregador... Não, pior, coloca a culpa em Deus. A culpa em tudo. Né? Até a culpa em Deus. Porque, nossa, eu entrei fui na igreja hoje vazio e saí. Olha, irmãos, eu falo, é bíblico isso aqui. Todos que chegaram na presença de Jesus, só teve uma pessoa que chegou na presença de Jesus e saiu do mesmo jeito que chegou. Foi aquele jovem, né? Jovem rico. Mas ele saiu da mesma forma que chegou, porque por decisão dele. Não foi decisão de Jesus. Jesus falou, vai, vende tudo e me siga. Ele parou, pensou, se entristeceu e se retirou. Foi o único. O resto nós observamos de Bíblia, todos que chegaram na presença de Jesus saíram de uma forma diferenciada. E hoje nós vamos para a igreja, nós vamos buscar a Cristo e a pessoa sai vazia. Então, o que nós estamos acabando de falar, você está falando, é por culpa minha mesmo, né? É porque eu quero. Porque o Deus abençoador está lá dentro. Né? O galardoador está lá dentro. Aquele que pode mudar as situações está lá dentro. Mas Deus não é self-service. Ele não vai fazer a coisa... Ele pode até fazer, se for da vontade dele. Mas as pessoas estão muito acostumadas com... A própria Bíblia diz que não recebeu porque não soube pedir. Mas as pessoas hoje têm essa ansiedade. As pessoas hoje estão extremamente ansiosas. Como você falou, self-service. Acha que chegou... Quando chegou, eu quero ser atendido. E Deus não é um balcão de atendimento, um balcão de milagres. Deus vai te dar solução dos seus problemas? Vai dar solução dos seus problemas. Deus é bom, misericordioso? Deus é bom e misericordioso. Deus vai me escutar? Deus vai te escutar. Mas tudo conforme o tempo do Senhor. O tempo de Deus é diferente do nosso. Você tem que ver se você está preparado para receber aquela unção. Bênção fora do tempo é maldição. Se você não prestar atenção nessas coisas, você vai perceber que você vai perder uma bênção e vai fracassar na fé, porque você não soube esperar o tempo do Senhor. É outra coisa que as pessoas acabam fracassando, não saber esperar o tempo do Senhor. Temos o caso de Abraão, né? E Sara. Sim.
Por que hoje existe o povo muçulmano? O povo muçulmano é descendente de Ismael. É descendente de Ismael. Descendente de Ismael, do erro, né, da pressa. E são muitos. Promessa do Senhor. Deus prometeu que seriam muitos, seriam. E guerreiro, um povo guerreiro. E é um povo guerreiro? É um povo guerreiro. É um povo difícil? É um povo difícil. É um povo de. Tudo bem que nós temos um descendente que é Isaac, mas que realmente é o filho da promessa. Esse é o verdadeiro filho da promessa. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos alguns adversários. E por causa do erro de Abraão, ele acabou fracassando na fé naquele momento. Para corrigir toda essa situação, houve muita consternação, teve que haver um posicionamento da própria Sara. Sarai teve que se corrigir. Exatamente, tanto ela quanto Abraão, né? Tanto ela quanto Abraão. E nós vemos o silêncio de Deus com Abraão. E parece que foram 13 anos de silêncio. Que está em, acho que em Gênesis 16 para o capítulo 17. Nesse período passou 13 anos em silêncio. E o interessante é que quando Deus aparece, vai falar mais uma vez a Abraão, a primeira palavra que Deus falou, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Então você vê, o cabo está ali o tempo todinho, 13 anos esperando Deus, agora Deus vai falar comigo, agora lá vem a bênção. Aí Deus falou, peraí. E pessoas... Abraão, velho, Abraão, você fala assim, poxa, ele era uma pessoa já experiente, coisa e tal. Aí hoje a pessoa quer o vapt-vupt da igreja, rápido. É o céu certo, chegou, olha, eu quero essa bênção assim, coisa e tal, assim, desse jeito. Deus, faz assim, 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 assado. Ok, Deus? Beleza. Deus atende o seu pedido, olha aqui seu pedido, opa, vou atender aqui o seu pedido. Não é assim que Deus funciona. As coisas de Deus não são assim. É verdade. O pastor falando assim, você estava comentando, lembrei agora da história do rei Ezequias, pastor. Você vê como é importante você fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus, né? Que o profeta Isaías chega ao rei Ezequias e fala para ele, arruma a tua casa que você morrerás, não viverás, né? E lá vai estar relatado que o rei Ezequias vira o rosto, ora para a parede, ora e chora. E o que Deus faz, pastor Marcelo? Mas interessante, que não só orar, ele botou uma questão para Deus. Botou, Senhor, né? Senhor, sempre andei. Olha aí como é que eu fui. Será que hoje nós podemos fazer isso? Mas valeu a pena. Eu acho que o profeta pisou lá na calçada, o cara já morreu aqui. Porque se eu falar, olha aí minha vida, como é que está na sua presença. Então, mas valeu a pena andar na presença de Deus? Fazer a vontade de Deus, valeu a pena? É por isso que eu falo, vale a pena, mas é aquele homem. Muitos outros cabas chegar e falar, eu vou levar uma palavra de Deus de morte, o profeta vai levar, e a pessoa questionar a Deus, Senhor, olha como é que eu estou na tua presença. Esse rei, ele foi corajoso. A gente tem que estar preparado para a volta do Senhor. Isso é uma coisa que todo cristão tem que ter em mente. Porque às vezes a gente faz planos, concordo que nós fazermos planos, mas se Jesus viesse voltar hoje, agora, nesse preciso minuto, ele te levaria? Aquele raio te levaria? Mas, não te cortando aqui, é assim, essa é a questão, que muitos estão esperando logo a vinda do Senhor, mas está esquecendo que nós estamos indo também. Sim, nós temos que estar preparados. Quando Paulo falou, ele falou, nós, o que ficarmos vivos, seremos juntamente com ele arrebatados. Então, Tessalonicenses, ele contava que a vinda seria naquela época. Foi nós, o que estivermos vivos, e ele já foi há muitos anos. Então, antes, se Deus fala, né? Mateus escreve, louco, se hoje Deus te pedir a tua alma, e aí? Né? Então nós temos que ter em mente, Jesus vai voltar sim. Essa é a minha, a nossa convicção de que daqui a pouco Jesus pode estar voltando. Pode estar. Sim, não sabemos. Sim. E essa questão, assim, desculpa cortar, pastor Marcelo, essa questão assim que eu posso sair aqui na esquina e Jesus pode voltar para mim, né, pastor? Eu não sei o que pode acontecer. Sim, nós temos que estar preparados. E essa preparação tem que ser diária, tem que ser constante. Nós temos que estar realmente voltados com pensamento para Jesus. E aí que eu volto ao cerne, o início do nosso diálogo, que é termos o pensamento voltado para o alvo, que é Jesus Cristo, pensarmos em salvação. Se nós não tivermos esse pensamento direcionado em nossas vidas, e estarmos servindo a obra do Senhor
E servir a obra do Senhor não é só trabalhar em igreja não, viu, gente? Você pode servir a obra do Senhor no seu trabalho. Você pode servir a obra do Senhor na sua casa. Existem várias maneiras de você servir a obra do Senhor. Trabalhar Não limite. com o Senhor não falta, né? Não falta lugar, não falta oportunidade, não falta tempo. Você tem que realmente ver e enxergar essas coisas. E aí você tem que estar com esse coração seu trabalhado, pronto, à espera do Senhor. Porque muita gente fala assim, olha, Jesus não volta agora não, deixa eu realizar algumas coisinhas aqui primeiro. As pessoas tinham que estar ao contrário, ávidas para que o Senhor voltasse. As pessoas... Venha, Senhor, logo, porque os dias estão difíceis. As coisas estão feias. Tem muita tragédia acontecendo. No Brasil, esse início de ano tem sido assim, extremamente pesaroso. Aconteceram muitas tragédias e que haja conforto para os familiares que perderam seus entes queridos. Eu espero não, tenho certeza que Deus tem tido misericórdia daqueles que ficaram. Mas a dor é uma dor de perda, é uma dor que realmente faz a gente repensar algumas coisas. E a gente tem que ter esse pensamento de que nós temos que ser condolentes com aqueles que choram. Nós temos que ser realmente... A Bíblia diz, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Chorar com os que choram. E uma coisa é certa, né, irmão Johnny? Não adianta a gente esperar melhor daqui pra frente, não, que é Bíblia. Tá tudo se cumprindo, irmão. Sim. Tudo se cumprindo. A volta de Jesus é breve. As coisas estão se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. Eu não vou dizer, nem falar, as coisas vão melhorar, não. A Bíblia ainda diz, Paulo escreve, remido o tempo, que os dias são maus, difíceis, e as coisas vão piorar. Daqui para frente que eu sempre falo, é de hoje em diante. Se eu falar amanhã, eu vou falar não, mais uma vez, de hoje em diante. Sempre as coisas vão estar mais difíceis. Mas como o nosso irmão antes falou, como o senhor falou, irmão, é o nosso consolo, nossa segurança é estar no Senhor. E a nossa esperança porque fala assim, vou estar... então meu conforto, minha segurança é estar no Senhor, porque eu vou estar seguro. Não, vou morrer seguro. Morrer seguro, vou sofrer seguro. Vou passar pela dificuldade seguro. Porque o que me conforta é o Senhor. Saber que nós não estamos esperando só nessa vinda, só aqui, nessa vida que vivemos. Saber que, deixando esse corpo físico, nós vamos estar num corpo espiritual, morando na celestial com Deus, né? É coisa melhor. Amém. E ele diz, eu estarei contigo, você estará comigo, enxugarei de seus olhos todas as tuas lágrimas, eu serei o teu Deus, você será o meu filho. A nossa alegria vem do Senhor, que fez céus e terra. O sol não arderá em ti. Que maravilha. Nosso descanso será lá, né? Sim, e essa alegria, a gente fala assim, o povo de Deus tem que ser um povo alegre. A gente, às vezes, fica um pouco consternado com algumas coisas, mas nós temos que ser pessoas alegres. E isso não significa que nós não passemos dificuldades. Significa que nossa alegria vem do Senhor. Exatamente, a nossa alegria vem do Senhor. Aí são coisas distintas. Às vezes as pessoas ficam olhando assim, poxa, por que você está feliz? Porque eu tenho Deus no meu coração, eu tenho paz. Amém. Estamos chegando aí mais no final, irmão. Antes foi um prazer estar com o senhor na nossa programação. Amém. Aqui passa rápido, né? Às vezes quando fala de Deus, né? Passa muito rápido. E, irmão Johnny, os nossos irmãos que nos acompanham aí. Amém. Um abraço aos nossos irmãos. Nossa irmã Kátia Vasconcelos, pastor. Nossa irmã que eu apresento aqui o programa Hora... Mulheres em Foco, Mulheres né? em Foco, que é da Estação 26. Todo né? final de semana está conosco, né? Viviane, minha esposa. A Viviane, sua esposa, nosso irmão Narciso Fernandes. Nosso irmão é missionário Narciso, né? Missionário Narciso. Deus abençoe, irmão missionário. Estamos esperando o senhor aqui também conosco. Ele fez vários comentários aqui. A nossa Elisa Barros Neves, lá da igreja do Monte do Recanto da Zema, da 301, está nos acompanhando. A nossa irmã aqui, que está aqui, parece o nome dela, Morena Índia, também lá da igreja 301 do Recanto da Zema, está nos acompanhando no dia de hoje. Não vamos, senão não ser até injusto, né? Se a gente citar o nome de outros, não. Seria injusto. É isso aí. Tem muito mais, mas... O problema é isso aí. Nós dependemos de vocês, graças a Deus, nós compartilhamos isso aí. Porque é a palavra de Deus compartilhada. É a forma que nós achamos também de evangelizar, né, irmão? Sim. Usamos a mídia para isso. E talvez você está aí na sua casa, está passando por suas dificuldades, como nós sempre falamos, né? Agora o irmão Anderson estará orando por você. Procure uma igreja próxima à sua casa, uma igreja onde pregue a palavra de Deus, independente de placa de ministério, seja a igreja que for.
aonde você chega lá, você pode chegar, adentrar e falar, Senhor, fala comigo. Se é aqui que o Senhor quer que eu fique, Deus vai falar no seu coração, irmão. E é assim, ouça a palavra de Deus, renda os teus caminhos ao Senhor, como diz o salmista, né? Sim. E no mais o Senhor fará, né? No momento dessa oração aqui, se você quiser entregar os seus caminhos ao Senhor, se você está afastado, se você quer mais uma vez o seu nome escrito no livro da vida, entregue, confie que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Amém? Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a participação dos irmãos, quero agradecer primeiramente a Deus, depois a todos que fizeram parte desse programa, que Deus abençoe o seu coração, tá? Que Deus possa te proporcionar aquilo que você deseja, não pode ser o que você não mereça, mas que Deus te proporcione aquilo que você deseja, amém? Aos irmãos do Grupo Hora da Ação, ontem foi aniversário do nosso irmão Diácono Naomi, felicidades a você, irmão, que Deus te abençoe. Esse aqui é projeto do projeto que veio e nasceu no seu coração e você apresentou ao Senhor, e o Senhor tem prosperado. Então a Bíblia diz, né, e o trabalho das nossas mãos ele verá e ficará satisfeito. Que Deus te abençoe e que possamos ter um ótimo início de semana. Irmão Johnny. Amém. Quero falar agora para os irmãos que os irmãos venham curtir e compartilhar esse vídeo para que cheguem mais pessoas, entendeu? Que essa palavra possa estar falando com cada um que venha assistir essa pessoa. Você pode estar encontrando esse vídeo no site da TV Estação 26, que é www.com, radioestação26.com.br, ou você pode estar indo na lojinha do teu celular e abaixando o aplicativo da Estação TV Estação 26, lá na lojinha do seu celular tem. Você pode estar nos acompanhando também no Twitter, Instagram, no Facebook. Você digita Estação 26 que vai aparecer lá. E procura lá o programa Hora na Ação. E vocês também podem estar disponível no YouTube. Você vai lá, digita programa Hora na Ação, vai aparecer lá. Você assiste, curte e compartilha lá para nós. Você estará nos ajudando a divulgar o Evangelho. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Participe do Reino de Deus, você é prioridade para o Reino de Deus. Amém. Amém, irmão. Antes, foi um prazer ter o Senhor conosco. Gostaríamos da sua oração para o nosso povo. Que o Senhor venha abençoar, orar e pode fazer essas considerações. Amém. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigado ao Senhor, porque Ele me concedeu essa oportunidade. Espero ter colaborado com a vida dos irmãos. Saiba que você é importante para Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Deus te ama e Ele quer o melhor para você. Entregue sua vida ao Senhor se você ainda não entregou. E aqueles que estão na fé, procurem melhorá-la. Nós podemos e temos margem para crescer em nossa fé. A cada dia nós somos seres falhos ainda, mas nós temos oportunidade sim de crescermos na fé. Gostaria de agradecer a todos os irmãos que colaboraram. E agora vou orar pela sua vida, amém? E para que você possa realmente ser mais abençoado do que você já é. Pai, obrigado, meu Pai, por toda a sua misericórdia, por toda a sua graça. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que nesse momento nos assiste. Obrigado pela vida dos nossos irmãos aqui presentes. Obrigado por todos aqueles que fizeram parte deste programa, meu Pai, seja de forma direta ou forma indireta. Pai, abençoa a vida dos irmãos que estão nos assistindo, meu Pai, seja agora ou seja em momentos posteriores. Obrigado pela vida de cada um deles, meu Pai. Abençoa cada um com toda sorte de bênçãos. Traz a eles, meu Pai, renovo espiritual, entendimento e discernimento do Espírito, e que haja aumento da fé, meu Pai. Que haja neste momento, meu Pai, uma abertura espiritual, meu Pai, na mente de cada um, meu Pai, para que todo o entendimento da palavra chegue aos corações, meu Pai, e lá fique plantado para que possam ser edificados na fé, meu Pai. E assim, meu Pai, não fracassarem mais, meu Pai, naquilo que eles têm praticado, Senhor. Pai, abençoa a vida dos irmãos, que haja salvação, Senhor, e nos ajuda e nos fortalece, meu Pai, para que nós possamos cumprir a Tua obra aqui na terra. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe.